A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Espero que seja edificante para a sua vida. Nós estamos agora nessa época de pandemia, disponibilizando as nossas aulas da Escola Bíblica Online. Então hoje nós começamos aí uma nova revista. Você, membro da nossa igreja, recebeu. Se você por acaso não recebeu, me procure depois do culto, mande sua mensagem para a gente estar reservando a sua revista. Lembramos os irmãos que as nossas celebrações são todos os domingos, 10h30 da manhã, na Avenida São Carlos, 2495, no centro de São Carlos. Lembrando que nós estamos atendendo todos os protocolos sanitários da cidade de São Carlos, então é muito importante que você reserve o seu lugar, mande a sua mensagem para que você possa participar da nossa celebração e estar tudo dentro dos conformes. Caso você não possa, você está dentro do grupo de risco, apresenta comorbidades, nunca acerto essa palavra, apresenta comorbidades, você pode assistir também todo domingo no nosso canal do Facebook. Nós estamos transmitindo por lá, ao vivo, todos os domingos, 10h30 da manhã. Então, vem com a gente, participe conosco. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te rendemos graças por mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra. O Senhor é supremo, não há outro acima de Ti. Todas as coisas estão debaixo da Tua soberania, sejam potestades, sejam soberanias, tudo está debaixo do Teu domínio. Nós te louvamos, nós te rendemos graças, entregamos a nossa vida e te pedimos, fala conosco, edifica-nos, ó Deus, com a Tua palavra nesta noite, através desse estudo. Quem quer que esteja assistindo, nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online de 2020. Hoje nós damos início à nova revista, que é essa verdinha aí do Novo Testamento. Nós vamos começar hoje então com Colossenses, os irmãos, membros da igreja, frequentadores, receberam aí as revistas. Caso você não tenha recebido ainda, pode procurar depois do culto, lá, manifestar o seu interesse que a gente providencia. Então, fazendo um review aí do que nós vimos até aqui, na revistinha azul, né, a gente poderia então falar sobre Jesus no Novo Testamento. Então nós vimos em Mateus que Jesus é o Messias, Marcos, Jesus como servo, Lucas, Jesus é o Filho do Homem, João é o Filho de Deus, lembrando que nós estudamos João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, então também ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Atos dos Apóstolos, que Jesus ressuscitou e é o Salvador do mundo. Romanos, Jesus é a justiça de Deus. 1ª e 2ª Coríntios, Jesus nos reconcilia com Deus. Gálatas, Jesus nos libertou. E Efésios, Jesus é o cabeça da igreja. E a última aula que nós tivemos, que foi sobre Filipenses, onde deixa bem claro que Jesus é a nossa verdadeira alegria. Então hoje nós começamos em Colossenses. Colossenses é uma carta interessante, nós vamos ver aqui hoje. É uma carta que não tem tantos problemas quanto a redação. É uma carta aí com conteúdo cristológico muito precioso. Então, se nós pudéssemos dividir essa carta, né, que Paulo escreve com uma autoridade impressionante, nós poderíamos dividi-la em duas partes. O capítulo 1 e 2, que vai falar de doutrina, então Paulo vai trazer a supremacia de Cristo e o que Cristo fez em nosso favor. E de 3 a 4, que seria a parte prática, a aplicação de tudo isso, que é a submissão dos cristãos e o que Cristo faz por meio de nós, né? Deixando tudo claro sempre que Cristo é a primazia. Então, Paulo encoraja esses novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Antes de tudo, então, vamos falar sobre a cidade de Colossos.
Então Colossos ficava no vale do rio Lico, então não é uma cidade no litoral, é uma cidade mais para o interior, na parte meridional da antiga Frígia, onde hoje é a Turquia. Erguia-se junto à longa estrada que ia de Éfeso a Eufrates. Hoje ela é desabitada. Colossos teve seus dias de glória nos tempos do Império Grego. Heródoto, em 485 a 420 a.C., se referiu a ela como uma grande cidade, e Xenofonte a descreveu como uma cidade populosa, tanto rica quanto grande. Então, na antiguidade, Colossos teve a sua proeminência. Era um grande centro comercial e financeiro da Ásia Menor. Havia um destaque aí para a produção de lã, um solo vulcânico, então um solo muito produtivo. Também existiam fontes de alga calcária, que era utilizada no tingimento dos tecidos. Era uma população basicamente de gentios, frígios e gregos. Havia um bom número de gregos vindos da Babilônia, mas lá do século II a.C. Então eram judeus assim, helenizados, vamos dizer assim. E a gente vai entender por que isso faz diferença. Porque todo esse número aí de essa mistura, né, então, de povos, digamos assim, também vai refletir nas religiões. Uma mistura de religiões e culturas, então, aí trazendo e levantando um grande sincretismo na cidade de Colossos. Bom, nos tempos do Império Romano, que iniciou-se o declínio da cidade. De um lado, por causa da expansão das cidades vizinhas, como Laodiceia, Hirápolis, e até citada aí no capítulo 4, verso 13. E de outro, devido a prováveis destruições causadas por terremotos a partir de 60 da nossa época, né? Colossenses, provavelmente em 64, um grande terremoto acabou com a cidade e nunca mais ela foi levantada. Tanto que a gente tem aí nas fotos algumas imagens do que a gente tem hoje. Então, mas nos dias de Paulo, a decadência social e comercial de Colossenses mostrava que os tempos da grandeza tinham ficado definitivamente para trás. Então a gente tem uma cidade aí em decadência. Aliás, é possível que a igreja de Colossenses estivesse na cidade menos importante dentre todas as quais Paulo enviou as suas cartas. Então a gente não tem aí uma cidade proeminente. Muito pelo contrário, a gente tem uma cidade aí que está entrando em decadência. Então aí tem mais algumas imagens, né? Então a cidade de Colossos hoje é apenas um sítio arqueológico. No seu lugar foi erguida pelos turcos a cidade de Onás, em local próximo às escavações. Então, o que se tem hoje em Colossos são aí algumas destroços apenas que ficaram da antiguidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre a comunidade de Colossos. A comunidade colossenses, digamos assim, como você preferir, né? Então, essa igreja, ela foi fundada no tempo da terceira viagem missionária de Paulo, mas, no entanto, não foi ele quem fundou essa igreja. O livro de Atos narra que durante esse impedimento missionário, o apóstolo ficou em Éfeso por 2 anos e 3 meses, de forma que a partir dali o evangelho se espalhou por toda a província. Então é bem provável que algum, vamos dizer assim, dos discípulos de Paulo, e a gente vai entender melhor um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre alguns nomes aqui, que plantaram essa igreja, não foi o próprio Paulo. Então, a cidade de Colossos, ela distava cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Então, a gente tem aí um mapinha. Se você está vendo Éfeso aí no mapinha, você vai ver uma setinha. Então, é mais ou menos por ali onde está Colossos. Esse é o mapa da terceira viagem missionária de Paulo, né? Então, você pode ver que ele não passou pela cidade de Colossos. Então, ele fixa em Éfeso. Então é muito provável que a mensagem cristã tenha chegado ali nessa região por volta de 53, 56 da nossa era, graças a esse impacto de Paulo sobre a região. Então Paulo está em Éfeso, uma cidade ali proeminente, e dali é que o evangelho vai se espalhando. Algumas curiosidades que vale a pena.
a gente trazer aqui. Em Colossos viveu Filemon e seu escravo Onésimo. A gente vai estudar essa carta mais pra frente, é uma carta curta, mas riquíssima em conteúdo. Então, apesar disso, né, a figura de maior importância da fundação da igreja aí foi Epáfras. Né, se você vê lá, capítulo 1, de 7 a 8, então um homem piedoso que se destacou pelo seu amor pelos crentes daquela cidade e da circunvizinhança. Paulo sequer conhecia pessoalmente a maioria dos colossenses. Paulo não conhecia as pessoas daquela igreja. Mas quando ele estava preso em Roma, ele ouviu de Epáfras, talvez prisioneiro com ele, porque Filemon traz essa informação, acerca de um falso ensino religioso que ameaçava aquela igreja, dando aí ensejo a que ele escrevesse a sua carta. Tanto que se você pegar a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, elas são muito parecidas. A gente vai ver isso porque Colossenses foi escrita por Paulo, então, durante o período da sua prisão domiciliar em Roma, Atos 28 e 30, por volta aí de 61 da nossa época. Ou seja, num tempo em que a igreja devia ter mais ou menos uns 6 anos de existência. Não tem como essa carta ser posterior, por isso que ela não tem como dizer que ela não é de Paulo. Por quê? Porque em 64 a cidade foi destruída. Então não tem como ela ser posterior. Existe aí alguns estudiosos, existe uma discussão, provavelmente ele não tem escrito de próprio punho, mas que é bem provável que ele tenha ditado ela a algum escriba. Bem provável também. Então é provável aí que Tíquico tenha sido o mensageiro que levou essa carta então aos seus destinatários. Então, essa epístola, ela deixa transparecer quais eram os desvios religiosos que estavam se infiltrando nessa igreja. Parece que se tratava aí de uma mistura do velho judaísmo com o gnosticismo nascente. É importante dizer que aqui, nessa época, ainda não existia o gnosticismo. É bem provável que seja um proto-gnosticismo, ou seja, o início de tudo. Então, se você olhar de fato no capítulo 2, verso 8, Paulo se refere a uma falsa filosofia. Certamente é uma forma embrionária, então, bem no comecinho do gnosticismo, que defendia uma forte antítese entre o mundo material e o mundo espiritual, e cujos proponentes se orgulhavam de ter conhecimentos secretos, que vai ser bem característico, por exemplo, quando João escreve as suas cartas, né? Quando João escreve as suas cartas muito mais perto do final do 1º século, esse gnosticismo está em alta. Então, aqui no caso de Colossenses, não, ele é um embrião. Então, o que a gente tem aí? O cerimonialismo e o ascetismo estavam presentes como resultado da fusão entre o ensino judaico com a falsa filosofia. Sincretismo puro. Então, a visão gnóstica propunha a existência de inúmeras emanações de Deus que eram como os raios que emanavam do sol. Então, essas emanações, ou éons, eram consideradas entidades espirituais, isso é, eram tidas como anjos que deveriam ser venerados. Está lá no capítulo 2, verso 18. E Cristo era visto apenas como mais uma dessas emanações, um anjo entre muitos outros. Naturalmente, esse ensino depreciava a pessoa do Salvador, o que motiva Paulo aí a ressaltar sua supremacia. Então, conferindo essa carta, o propósito não só de refutar a filosofia mentirosa, mostrando que ela é inútil, mas também promover a devoção exclusiva a Cristo como perfeito e suficiente cabeça da igreja. Olha, vocês não precisam, ele não é mais um anjo. Ele é Cristo, ele é Deus. Então, essa ênfase muito forte. Então, o conteúdo, a gente vê que é singularmente cristológico. Não tem como. Quando você compara com outras cartas, a gente vai ver assim, isso é muito forte. Nenhum outro livro do Novo Testamento encontra essa ênfase tão grande em Cristo quanto Colossenses. Paulo, ele reafirma suas palavras, aquilo que ele já tinha escrito aos Efésios, né? De fazer convergir nele, em Cristo, né? Na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto nos céus como na terra, em Efésios 1:10.
E aí a gente tem esse texto, um dos textos maravilhosos, sobre então a supremacia de Cristo, que é Colossenses 1, de 13 a 17, que diz, ele libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então a gente tem aí claramente a apresentação de Cristo. Então, ele vem combater aí, então, todas essas heresias, então, aí do que a gente poderia dizer dos colossenses. Então, aí, que heresia, então, é essa? Então, a gente poderia dizer que a heresia colossenses, ela consiste aí numa mescla, então, de filosofia grega. Paulo, ele vai falar dos raciocínios falazes, da filosofia das vãs sutilezas, uma mistura aí com o legalismo judaico, tradição de homens, circuncisão, dietas, festas, o sábado, com uma mistura com o misticismo judaico, adoração aos anjos, visões, o ascetismo. Então aquele misticismo que existia estava ali impregnado, então, em Colossos, de uma forma assim que Paulo, ele tem que combater tudo isso. Ele tem que entrar, tem que intervir. Então aí vocês podem ver o capítulo e os versículos onde ele faz esse combate a essa heresia que está rolando ali na igreja de Colossos. A gente pode falar também que Paulo vem falar aqui da nova natureza em Cristo. Ou seja, ele apresenta a doutrina, agora ele vem apresentar a prática. Olha, vocês sabem quem Cristo é, ele é Deus, ele transformou vocês, e agora esse homem transformado, essa mulher transformada, esse ser humano transformado, mediante a obra de Cristo, é o novo ser humano. Então ele vem ressaltar aí o passado, o velho homem, o velho ser humano, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Então agora, no presente, você é um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem que o criou. Então a gente tem aí essa apresentação, e a partir dessa obra, então, desse novo ser humano, a gente tem aí a obra de Cristo realizada como? Através do entendimento do evangelho, a reconciliação, aperfeiçoamento, sepultamento e ressurreição espiritual, a vivificação e o perdão, a absolvição de condenação. Em Cristo não há condenação. E aí ele vem dizer que tudo isso vai impactar diretamente todos os relacionamentos que essa pessoa possa ter. Então, os relacionamentos, eles são restaurados nesse novo ser humano. O relacionamento cristão, familiar, social. Então, a gente tem aí toda uma transformação. Então, esse encontro com Cristo, com Deus, ele transforma quem a pessoa é. Então, para a gente ver aí, é uma carta simples, ela nos ensina que Cristo é tudo na vida daquele que crê, ele é o começo e o fim, tudo está debaixo do seu domínio, todas as coisas convergem então para ele, repetindo aí também o que Paulo fala aos Efésios. Então a gente aprende aí sobre uma completa suficiência de e em Cristo, em contraste aí com a futilidade das heresias humanas. Então, Colossenses para hoje, trazendo essa carta para a nossa realidade, nós poderíamos dizer que para sermos capazes de combater as heresias vigentes em nossos dias, porque hoje não é muito diferente daquela época, é necessário conhecer. Afinal, Paulo, quando ele escreve aqui, ele conhece, ele sabe quais são essas filosofias. É interessante isso porque, assim, Paulo, ele sabe dessas filosofias, ele sabe desse legalismo, porque ele era judeu, e ele sabe também desses misticismos
que existiam naquela região. Então, ele sabia aquilo que ele estava combatendo. Bem como para nós também, né? Pensando aqui conosco, então, é necessário a gente conhecer a Bíblia. Como a gente vai saber as respostas e se uma coisa é heresia ou não, se a gente não conhece a Bíblia? Então, dentro disso tudo, vale o mesmo para a gente hoje. Conhecer a palavra, conhecer a nossa fé, a Bíblia, a palavra de Deus, e conhecer o mundo, conhecer as heresias. A gente só pode combater tendo pleno conhecimento, porque senão a gente pode aderir e estar aí fazendo parte de tudo isso, achando que está tudo certo. E depois, a gente pode pensar aqui Colossenses, né? Trazer para nós, você é capaz de enxergar como todas as características de Cristo se refletem na sua vida? E talvez valha a pena você começar avaliando o seu relacionamento familiar e de trabalho. E por fim, Cristo é suficiente na sua vida? Fica essa pergunta aí para pensar, para refletir, e que você possa ler essa carta aí, que é bem curtinha, então você tem aí uma carta mais curta. Eu espero que essa aula tenha abençoado você, que você lembre que Cristo é a primazia, que Ele realmente deve ser suficiente para nós. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo final de semana em Cristo Jesus. Amém.